Bom dia, estamos no dia 242 de leitura da Bíblia. Começaremos com João, capítulo 8, versículos de 21 a 47. Jesus defende a sua missão e autoridade. Outra vez, Jesus lhes falou dizendo: Eu vou embora e vocês vão me procurar, mas perecerão no seu pecado. Para onde eu vou, vocês não podem ir. Então os judeus diziam: Será que ele tem a intenção de se suicidar? Porque diz: Para onde eu vou, vocês não podem ir. Jesus lhes disse: Vocês são daqui de baixo, eu sou de lá de cima. Vocês são deste mundo, e deste mundo não sou. Por isso eu lhes disse que vocês morrerão em seus pecados, porque se não crerem que eu sou, vocês morrerão nos seus pecados. Então lhe perguntaram: Quem é você? Jesus respondeu: O que é que eu tenho dito a vocês desde o princípio? Muitas coisas tenho para falar e julgar a respeito de vocês. Porém, aquele que me enviou é verdadeiro, de modo que as coisas que dele ouvi, essas digo ao mundo. Eles não entenderam que Jesus lhes falava do Pai. Então Jesus disse: Quando vocês levantarem o Filho do Homem, então saberão que eu sou, e que nada faço por mim mesmo, mas falo como o Pai me ensinou. E aquele que me enviou está comigo, não me deixou só, porque eu faço sempre o que lhe agrada. Quando Jesus disse isso, muitos creram nele. A verdade liberta. Então Jesus disse aos judeus que haviam crido nele: Se vocês permanecerem na minha palavra, são verdadeiramente meus discípulos. Conhecerão a verdade e a verdade os libertará. Eles responderam: Somos descendência de Abraão e jamais fomos escravos de ninguém. Como você pode dizer que seremos livres? Jesus respondeu: em verdade lhes digo que todo o que comete pecado é escravo do pecado. O escravo não fica sempre na casa. O filho sim, fica para sempre. Se, pois, o filho os libertar, vocês serão verdadeiramente livres. Bem sei que vocês são descendência de Abraão. No entanto, estão querendo me matar porque a minha palavra não está em vocês. Eu falo das coisas que vi junto de meu pai. Vocês, porém, fazem o que ouviram do pai de vocês. Então lhes disseram: Nosso pai é Abraão. Mas Jesus respondeu: Se vocês fossem filhos de Abraão, fariam as obras que ele fez. Mas agora vocês estão querendo me matar, a mim que lhes falei a verdade que ouvi de Deus. Abraão não fez isso. Vocês fazem as obras do pai de vocês. Eles responderam: Nós não somos filhos ilegítimos, temos um pai que é Deus. Jesus disse: Se Deus fosse de fato o pai de vocês, certamente me amariam, porque eu vim de Deus e aqui estou. Pois não vim de mim mesmo, mas ele me enviou. Por que vocês não compreendem a minha linguagem? É porque vocês são incapazes de ouvir a minha palavra. Vocês são do diabo, que é o pai de vocês, e querem satisfazer os desejos deles. Ele foi assassino desde o princípio e jamais se firmou na verdade, porque nele não há verdade. Quando ele profere mentira, falo do que lhe é próprio, porque é mentiroso o pai da mentira. Mas porque eu digo a verdade, vocês não creem em mim. Quando de vocês me convence de pecado? Quem de vocês me convence de pecado? Se digo a verdade, porque não creem em mim? Quem é de Deus, ouve as palavras de Deus. Por isso vocês não me ouvem, porque não são de Deus. Livro 2 de Crônicas, capítulo 2, versículo 17. Preparativos para edificar o templo. Salomão levantou o censo de todos os homens estrangeiros que havia na terra de Israel, segundo o censo que Davi, o seu pai, havia feito, e acharam-se 153.600. Livro 2 de Crônicas, capítulo 3. Salomão edifica o templo. Salomão começou a edificar a casa do Senhor em Jerusalém, no monte Moriá, onde o Senhor havia aparecido a Davi, seu pai, lugar que Davi tinha designado na eira de Ornã, o Jebuseu. Começou a edificar no segundo dia do segundo mês, no 4º ano do seu reinado. Foram estas medidas os alicerces que Salomão lançou para edificar a casa de Deus: 27 metros de comprimento por 9 de largura, segundo o padrão antigo. O pórtico diante da casa tinha 9 metros no sentido da largura do lugar santo, e a altura era de 54 metros. Salomão revestiu o interior do pórtico de ouro puro.
Também fez forrar de madeira de cipestre a sala grande, revestiu-a de ouro puro e gravou nela palmeiras e correntes. Também enfeitou a sala com pedras preciosas e o ouro era de Parvaim. Revestiu de ouro a sala, as vigas, os umbrais, as paredes e as portas, e esculpiu querubins nas paredes. Fez o Santo dos Santos, cujo comprimento era de 9 metros, segundo a largura da sala grande. E a largura também era de 9 metros. Revestiu seu interior com 20 toneladas de ouro puro. O peso dos pregos era de 600 gramas de ouro. Também revestiu de ouro os cenáculos. Os 2 querubins. No Santo dos Santos, Salomão fez 2 querubins de madeira e o revestiu de ouro. As asas estendidas dos querubins mediam juntas 4,5 metros. A asa de um deles, de 2,25 metros, tocava na parede do templo, e a outra asa, igualmente de 2,25 metros, tocava na asa do outro querubim. Também a asa do outro querubim era de 2,25 metros e tocava na outra parede. E a outra asa, igualmente de 2,25 metros, estava unida à asa do outro querubim. As asas destes querubins se estendiam por 9 metros. Eles estavam em pé, com o rosto voltado para o santo lugar. Salomão também fez o véu de pano azul, púrpura, carmesim e linho fino, e mandou bordar nele figuras de querubins. As 2 colunas. Salomão fez também diante da sala 2 colunas de 15,5 metros de altura, com um capitel de 2,20 metros sobre cada uma delas. Também fez correntes como as do Santo dos Santos, e as pôs no alto das colunas. Fez também 100 romãs, as quais pôs nas correntes. Levantou as colunas diante do templo, uma à direita e outra à esquerda. A coluna da direita deu o nome de Jaquim, e a coluna da esquerda deu o nome de Boaz. Livro 2 de Crônicas, capítulo 4. O mar de fundição. Salomão também fez um altar de bronze de 9 metros de comprimento, 9 metros de largura e 4,5 metros de altura. Fez também o mar de fundição redondo de 4,5 metros de uma borda até a outra borda, e de 2,20 metros de altura, e a medida da circunferência correspondia a um fio de 13,5 metros. Por baixo da sua borda ao redor havia figuras de touros, 10 a cada meio metro. Estavam em 2 fileiras e foram fundidas quando se fundiu o mar de fundição. O mar de fundição se apoiava sobre 12 touros de bronze. 3 olhavam para o norte, 3 para o oeste, 3 para o sul e 3 para o leste. O mar de fundição se apoiava sobre eles, cujas partes posteriores convergiam para dentro. A grossura das paredes desse mar era de 4 dedos e a sua borda, como borda de copo, era como uma flor de lírio. Nele cabiam cerca de 60.000 litros. Outros utensílios para o templo. Também fez 10 pias e pôs 5 à direita e 5 à esquerda. Nelas era lavado tudo que se usava nos holocaustos. O mar de fundição, porém, era para que os sacerdotes se lavassem nele. Fez também 10 candelabros de ouro, segundo havia sido ordenado, e o pôs no templo, 5 à direita e 5 à esquerda. Também fez 10 mesas e as pôs no templo, 5 à direita e 5 à esquerda. Também fez 100 bacias de ouro. Fez mais o pátio dos sacerdotes e o pátio grande, bem como as portas deles, as quais revestiu de bronze, e pôs o mar de fundição ao lado direito para o lado sudeste. Depois Hirão fez as panelas, e as pás e as bacias. E assim ele terminou de fazer a obra para o rei Salomão, para a casa de Deus. As 2 colunas, os 2 capitéis redondos que estavam no alto das 2 colunas, as 2 redes para cobrirem os 2 capitéis redondos que estavam no alto das colunas, e 400 romãs para as 2 redes, isto é, 2 fileiras de romã para cada rede, para cobrirem os 2 capitéis redondos que estavam no alto das colunas. Fez também os suportes e as pias sobre eles, o mar de fundição com os 12 touros para baixo. Também as panelas, as pás, os garfos e todos os utensílios que Hirão-Abe fez para o rei Salomão. Para a casa do Senhor eram de bronze purificado. O rei os fez fundir em terra barrenta na planície de Jordão, entre Sucote e Zereda. Salomão fez todos esses objetos em grande abundância, não se verificando o peso do seu bronze. Salomão também mandou fazer todos os utensílios no santo lugar de Deus.
o altar de ouro e as mesas sobre as quais estavam os pães da proposição, e os candelabros com as suas lâmpadas de ouro puro, para as acenderes diante do Santo dos Santos, conforme havia sido ordenado. As flores, as lâmpadas e as pinças eram do mais fino ouro. Também os apagadores, as bacias, as taças e os incensários eram de ouro finíssimo. Quanto à entrada da casa, as portas de dentro do Santo dos Santos e as portas do santo lugar do templo eram de ouro. Livro 2 de Crônicas, capítulo 5, versículo 1. As dádivas de Davi são colocadas no templo. Quando Salomão terminou toda a obra que fez para a casa do Senhor, trouxe as coisas de Davi, seu pai, que Davi, seu pai, havia dedicado, a prata, o ouro e todos os utensílios. Salomão pôs tudo isso entre os tesouros da casa de Deus. Malaquias, capítulo 1. Sentença pronunciada pelo Senhor contra Israel por meio de Malaquias. O amor do Senhor por Jacó. O Senhor diz: Eu sempre os amei, mas vocês perguntam: Como é que nos amaste? E o Senhor responde: Esaú era irmão de Jacó, mas eu amei Jacó e desprezei Esaú. Fiz dos montes de Edom uma desolação e dei a sua herança aos chacais do deserto. Se Edom disser: Fomos destruídos, mas vamos reconstruir o que está em ruínas, o Senhor dos exércitos responderá: Eles podem até reconstruir, mas eu vou derrubar outra vez. E a terra deles será chamada de terra da maldade, e povo contra quem o Senhor está irado para sempre. Vocês verão isso com seus olhos e dirão: O Senhor é grande também fora das fronteiras de Israel. O Senhor reprova os sacerdotes. O filho honra o pai, e o servo respeita o seu senhor. Se eu sou o pai, onde está minha honra? E se eu sou o Senhor, onde está o respeito para comigo? Eu, o Senhor dos Exércitos, pergunto isso a vocês, sacerdotes que desprezam o meu nome. Mas vocês perguntam: Como desprezamos o teu nome? Vocês oferecem pão impuro sobre o meu altar e ainda perguntam: Em que te havemos profanado? Nisso de pensarem que a mesa do Senhor pode ser desprezada. Quando vocês oferecem em sacrifício um animal cego, será que isso não está errado? E quando trazem um animal coxo ou doente, será que isso não está errado? Ora, experimentem oferecer um animal desses ao seu governador. Será que ele se agradará de vocês ou será favorável a vocês? Diz o Senhor dos Exércitos. E agora, sacerdote, suplique o favor de Deus, para que nos conceda a sua graça. Mas, com tais ofertas nas mãos, será que ele será favorável a vocês? Diz o Senhor dos Exércitos. Quem dera houvesse entre vocês alguém que fechasse as portas do templo para que eu não acendesse em vão o fogo do meu altar. Eu não tenho prazer em vocês, diz o Senhor dos Exércitos, nem aceitarei as suas ofertas. Mas desde o nascente do sol até o poente é grande o meu nome entre as nações. Em todos os lugares lhe é queimado incenso e são trazidas ofertas puras, porque é grande o meu nome entre as nações, diz o Senhor dos Exércitos. Mas vocês estão profanando o meu nome quando pensam que a mesa do Senhor é impura e que a comida que é oferecida sobre ela pode ser desprezada. E vocês dizem ainda: Que canseira! E torcem o nariz para isso, diz o Senhor dos Exércitos. Oferecem animais roubados, coxos ou doentes. Vocês acham que eu vou aceitar isso, diz o Senhor? Maldito seja o enganador que, tendo um animal sadio no seu rebanho, promete e oferece ao Senhor um defeituoso. Porque eu sou o grande rei, diz o Senhor dos Exércitos, e o meu nome é terrível entre as nações. Malaquias, capítulo 2, versículos de 1 a 9. O castigo dos sacerdotes. E agora, sacerdotes, este mandamento é para vocês. Se não ouvirem e não se importarem com a necessidade de honrar o meu nome, diz o Senhor dos Exércitos, enviarei sobre vocês a maldição e amaldiçoarei as suas bênçãos. Aliás, já as amaldiçoei, porque vocês não se importaram com a honra devida ao meu nome. Eis que reprovarei a sua descendência, passarei no rosto de vocês o esterco dos animais sacrificados nas suas festas, e vocês serão levados embora com este esterco. Então vocês saberão que eu lhes enviei este mandamento para que se mantenha a minha aliança com Levi, diz o Senhor dos Exércitos. Minha aliança com ele foi de vida e de paz, e foi isso que eu lhe dei, para que me temesse. E de fato ele me temeu e tremeu por causa de meu nome.
A verdadeira instrução esteve na sua boca, e nenhuma injustiça se achou em seus lábios. Ele andou comigo em paz e em retidão, e afastou muitos da iniquidade. Porque os lábios dos sacerdotes devem guardar o conhecimento, e da sua boca todos devem buscar a instrução. Porque ele é mensageiro do Senhor dos Exércitos. Mas vocês se desviaram do caminho, e por meio de sua instrução levaram muitos a tropeçar. Vocês violaram a aliança de Levi, diz o Senhor dos Exércitos. Por isso também eu os fiz desprezíveis e indignos diante de todo o povo, na medida em que vocês não guardaram os meus caminhos e se mostraram parciais na aplicação da lei.